Juízes capítulo 16, versículo 19. Posso ler? Diz assim: então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda desta vez como dante, e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos, e lhe fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e viraram um moinho de cárcere, no cárcere, e o cabelo da sua cabeça, logo após ser raspado, começou a crescer de novo. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grandes sacrifícios ao seu deus Dagom, para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque dizia: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo. E o que destruirá a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos? Alegrando-se o coração, disseram: mandai ver Sansão, para que nos divirta. Diga: para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. Diga: ele os divertia. Quando fizeram estar de pé entre as colunas, e disse Sansão ao moço que tinha pela mão: deixa-me para que eu apalpe as colunas em que sustém a casa, para que me encoste nelas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. Sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres, que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor, peço que te lembres. Diga: peço que te lembres. Passado, lembres de mim e dá-me força, só esta vez, ó Deus, para que me vingues dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Amém? Glória a Deus. Fecha a sua Bíblia. Olha só, nós estamos aqui na igreja vivendo um propósito, que é a honra de Deus. E esse mês nós fizemos um propósito, que é a nossa vara florescer. Lembra? Mas também foi dito que a vara floresce quando ela está na casa do apóstolo. Na igreja. A vara floresce quando ela está onde? A vara floresce quando ela está na presença de Deus. Porque distante dessa é só vara. Distante da presença é só mais uma vara. Vara que não está na presença tende a secar. E falando sobre isso, conversando com Deus, Deus falou: mas faz uma pergunta ao meu povo. Que presença é essa que faz vara florescer? Que presença é essa que, quando está, ainda que esteja seca, ela floresce? Essa é a presença do Altíssimo, essa é a presença de Deus Todo-Poderoso, que não importa o seu estado, mas importa que você esteja na presença. Amém? O único motivo pelo qual Deus me chamou, e pelo qual Deus te chamou, não foi para que você estivesse numa igreja, foi para que você, como essa vara, representada por ela, estivesse na presença de Deus. Senão não tem lógica. Se eu perguntar quem quer florescer, todos nós, 12 varas foram colocadas
na presença, mas só uma floresceu. Se você perguntar ali fora quem quer vencer, qualquer um, porque nós temos de Deus, dentro de nós, a vontade, e a vontade predomina em vencer. Você não vai perguntar para ninguém, ela vai dizer, eu quero ser um fracassado. Até o mais fracassado vai dizer, eu quero vencer. E a Bíblia diz que esse Sansão, ele nasce com um voto. Ele nasce com um voto, e esse voto que ele nasce com Deus, faz ele ser forte. Então, não tinha batalha que Sansão não vencia. Mas Sansão não vencia a batalha porque ele era forte com os braços. Ele era forte porque a mãe de Sansão o colocou aonde? Na presença de Deus. Alguém está entendendo até aí? Tinha outros homens na época de Sansão? Mas por que Sansão era diferente? O que tinha na vida de Sansão que o fazia diferente? Era a presença. Será que era o cabelo? Será que eram os olhos? O que fazia Sansão ser diferente? A presença. Então olha para alguém do seu lado e diga para ela, a única coisa que te faz ser diferente é a presença. Amém? Se você vai a um médico, o médico vai te olhar do mesmo jeito que ele me olha. Os teus órgãos são os mesmos que os meus. Pode ser que a gente tenha alguma diferença física. Pode ser que nós tenhamos alguma diferença na aparência, mas em geral, nós somos iguais. Quem está me entendendo? Em geral, nós somos iguais. E por que Deus está dizendo isso? Porque Sansão era igual a todos, mas a presença dele o fez ser diferente. A presença de Deus nos faz ser diferente. E preste atenção nessa palavra. Porque o que vai fazer você florescer não é estar na igreja, não é assistir um culto, é no culto você está na presença. Mas acontece que os dias foram passando e Sansão na sua correria se acostumou com a presença. E sabe um erro que nós cometemos? É achar que nunca a presença se vai. É achar que estar na igreja me mantém na presença de Deus. Sabe um erro que nós cometemos? É achar, porque eu sou pastor, a presença de Deus está na minha vida. Não, eu posso estar pregando para você aqui agora, sem a presença de Deus. Você pode estar sentado aí, sem a presença de Deus. Nós podemos dizimar sem a presença de Deus. Nós podemos ser quem nós somos sem a presença de Deus, pelo simples fato de quem Deus nos criou. Sansão se acostumou tanto com a presença, ele se acostumou tanto em vencer, em conquistar, em estar bem, mas ele não se preocupou em manter a presença. Porque uma vez que Deus entra na nossa vida, não é só Ele entrar, é a gente manter. O mais difícil não é buscar a presença, o mais difícil é se manter na presença. O mais difícil não é você vir à igreja, o mais difícil é na igreja você estar na presença de Deus, lá fora você está na presença de Deus, na sua casa você está na presença de Deus, é você viver na presença de Deus. E a Bíblia diz que chega um dia, Sansão se apaixona. E Deus fala para ele, olha, isso não. Mas ele vai tocando barco. A Bíblia diz que um dia Sansão encontra um leão morto. E Deus fala para ele, olha, isso você não pode tocar. E ele toca. Ele vai vivendo uma sucessão de erros, porque ele estava acostumado que Deus lhe dava a vitória. E um dia os filisteus disseram, a única maneira da gente vencer esse cara é descobrindo aonde está a força dele.
O diabo não vai te vencer tirando o que você gosta. O diabo vai te vencer descobrindo o que te fortalece. O diabo vai te vencer na tua força. Ninguém cai porque estava forte. Nós caímos porque enfraquecemos. E o diabo, ele tem todo o tempo do mundo. Ele tem toda a vontade, o desejo de te enfraquecer. Então ele não tem pressa, diferente da gente. Ele sabe esperar o momento em de diminuir a tua força para conseguir fazer com que a presença se vá. O que eu quero dizer hoje para você é simples, é rápido e objetivo. A gente tem um culto de quarta-feira, nós estamos vivendo um culto maravilhoso às quartas-feiras aqui, não estamos? Sim ou não? Mas os pastores se vão. A responsabilidade maior fica para mim. Qual é a responsabilidade maior? É te falar aquilo que os que vêm de quarta não falam. É dizer que você não vive só de milagres. Você vive de presença. A responsabilidade maior não está naquele que vem e vai embora, está naquele que está aqui todos os dias cuidando da sua vida. É aquele que está aqui, dando a cara para bater, que ora por você, que cuida da sua vida. A responsabilidade maior é minha. Então é minha também a responsabilidade de falar o que Deus fala. E muitas vezes, quem vai ser mal visto não é o que te fala que você vai vencer. É o que te fala a verdade que você precisa ouvir. E hoje Deus mandou eu trazer aqui só uma verdade para você. Cuidado, para que você não viva só de lembranças. Eu conversei com um amigo meu, Marcos, e a gente se conheceu há muitos anos, e ele estava contando um pouco a história dele para mim, do que ele faz hoje. E o Marcos estava me dizendo, olha, você lembra? E tudo que a gente falava de hoje, ele voltava porque eu remetia ele ao passado. Quando ele me olhava, ele lembrava então ele dizia, poxa Paulo, você lembra daquele pastor? Você lembra daquela pessoa? Você lembra que nós fazíamos isso? Que a gente saía para evangelizar? Que a gente era assim? Que a gente fazia? Quer ver? Vou te mostrar uma foto daquela época. E o Marcos me dizia, Paulo, era muito bom, era ou não era? Você lembra que de madrugada a gente ia para as cantinas após as vigílias? E a gente ficava lá esperando que alguém pagasse, porque a gente era mão de vaca. E eu falei, dessas coisas eu não lembro não. E ele começou a me contar a história, e eu fui lembrando do passado. E é gostoso, não é? E ele falava, você lembra? A gente trocava gravata, trocava camisa, às vezes, porque a gente era solteiro, e às vezes a gente não gostava muito de passar. Eu vim de uma escola que se a minha roupa tivesse amarrotada, eu não podia nem entrar na igreja. Essa era a minha escola. Talvez para você hoje é um absurdo, mas para mim eu agradeço, porque por isso que eu estou aqui. A minha camisa tinha que ser impecável. A unha de uma obreira não podia ser de qualquer jeito, ela tinha que ser bem feita para servir o corpo de Cristo numa Santa Ceia. Eu vim dessa escola. E a gente estava lembrando de tudo isso, quando ele para e me dá uma bufetada na cara. Quando ele olha para mim e ele me dá um tapa na cara. Que me fez chorar. Ele olhou para mim e me disse, lembra das madrugadas que nós passávamos na presença de Deus? Eu falei, lembro. Lembra? Paulo, lembra das vigílias? Lembro. Ele falou, para mim só ficou lembranças. Mais de uma hora conversando, ele só me falou do Deus de ontem.
Porque o Deus de hoje já tinha se retirado da vida dele. Quando do nada, ele acende um cigarro e diz assim: poxa vida. Oh, desculpa, você não fuma. E antes de ir embora ele me disse: não faça o que eu fiz. Nunca abandone. Porque é ela que te floresce. Eu falei: você pode voltar. Ele falou: eu até tento, mas eu não tenho mais. Como você sabe? Você conhece ele? Hã? Como é que você sabe que ele não tem força? Porque quando a presença se vai, a segunda coisa que nós perdemos é a força. É a força. Eu falei um dia desses na live, Deus me mostrou o porquê que ele falava tanto com Caim. Porque Abel estava na presença, Caim já estava afundando. E o que Deus não queria, não era o porquê que Abel apresentou mais e Caim apresentou menos. A preocupação de Deus era que o que Caim estava fazendo já era um sinal de que ele estava saindo da presença. Ele já estava. Talvez você está aí com os olhos assustados, como eu estou também, porque é muito sério o que eu estou te falando. Mas essa mesma palavra que eu estou dizendo para você, serve para mim, serve para qualquer um que está debaixo desse teto. E serve para quem está assistindo, serve para qualquer pessoa. Nós nos preocupamos com tudo. Mas a nossa vontade, 99%, sempre nos tira da presença. E quando você sai da presença, você vai viver de lembranças. Que época gostosa. Como era bom. Que louvor maravilhoso. Não é verdade? Sansão. Eu anotei aqui algumas coisas que diz o que antecedeu a queda de Sansão. E uma delas é: isso não é nada demais. Quando você começa a perder a presença, a primeira coisa que você começa a dizer: isso não é nada demais. Fala para quem está do seu lado: quando o errado vira normal. Tudo bem. Isso é normal. Já é o primeiro sinal de que você está perdendo a. Segundo sinal: depois eu arrumo. Quando Deus avisa, Ele sempre nos mostra que a gente não deve deixar para depois o que a gente pode fazer hoje. Diga: terceiro sinal. Eu dou conta. Eu sou autossuficiente. Isso não estou inventando, não. Está no texto que nós lemos. Quarto sinal: ninguém precisa saber. Quinto sinal: fica tranquilo porque Deus está comigo. Quando Deus havia ido, Sansão é acordado por Dalila dizendo: seus inimigos vêm vindo. E ele diz assim: fica tranquilo porque eu vou sair como antes e eu vou acabar com eles como eu sempre acabei. Mas a Bíblia diz que o que eles não sabiam é que a presença de Deus já tinha se retirado dele e ele é subjugado pelo seu inimigo. Porque, escuta, a força, ela vai depois da presença. Então, por isso eu estou dizendo para você: é possível eu ser pastor sem presença? Por um tempo eu vou ser. Porque a presença pode ir, você não sabe. Mas a presença pode ir embora e eu estar fazendo o culto só pela força e pelo conhecimento que eu tenho.
Você, obreiro, pode estar servindo só pelo costume de servir, pela força que você levanta, que você já até auto se acostumou a estar os domingos na igreja. Você, como membro, pode dizimar, pode ofertar, pode estar na igreja, mas simplesmente pela força de você estar na igreja, pelo hábito. Isso não quer dizer que é presença. A presença já pode ter ido. Quem está entendendo? E sabe qual é quando nós vamos descobrir? É no dia da adversidade. No dia que o inimigo entrou na casa de Sansão e ele disse: deixa comigo porque Deus está. E não estava. Sabe quando nós vamos descobrir que Deus está distante? Não é quando o pastor te avisar, não. Porque enquanto o pastor está te avisando, Deus ainda está falando. Às vezes Deus está usando até o pastor sem força para falar para você. Até alguém na rua para falar para você. Mas até então, Deus está dizendo: vai me deixar aí? Tem certeza que você me quer fora da sua vida? Só que o problema é que isso é silencioso. E a presença se vai pelo simples fato da gente ser autossuficiente e dizer: deixa comigo. Sabe o que tirou o diabo da presença de Deus? O orgulho. Ele falou: vou ser maior que Deus. E falou aqui: quem vem comigo? A terça parte do céu se levantou e disse: eu vou com você. Se hoje nós vivemos o inferno, se hoje nós temos o inferno, é porque nós hoje vivemos homens, anjos, que um dia lá no céu perderam também a presença de Deus. Então diga comigo assim: a presença de Deus é para todos. Anjos, pastores, obreiros, qualquer um, inclusive eu, é para todos. Uma vez que ela se vai, você não floresce. Não há flores. Se a presença se vai, não é algo que o pastor pode chegar e dizer: vem cá que eu vou te ajudar, querido. A Bíblia diz que Saul perdeu a presença. Samuel tentou interceder por Saul de todas as maneiras, e Deus falou: até quando você vai orar por ele? Eu rejeitei, eu não quero mais. Sabe aonde termina Saul? Consultando médiuns. Sabe aonde termina Saul? Consultando a voz estranha, porque ele sentia a necessidade da voz que ele ouvia, que era a voz de Deus. Sabe qual é a nossa maior preocupação? Não é os bens que Deus vai nos dar, as vitórias que Deus vai nos dar. É nunca sair da sua. Porque se você quer florescer, se você quer honra, a honra vem quando a sua vida está na presença de Deus. Alguém está comigo aí? Sabe o que acontece com Sansão? É subjugado. Um cara que vencia tantas batalhas, agora ele vai ser, sabe o quê? Alguém que alegra os seus próprios inimigos. Eu podia usar o termo, mas eu acho um termo muito baixo, muito chulo. Uso ou não uso? Pode usar? Pode falar como se estivesse conversando com você? Não vai ficar chateado, não? Sansão agora vira um palhaço. Porque lembra que nós lemos? Ele estava divertindo os seus inimigos. Agora os inimigos de Sansão vão ser divertidos por aquele que vencia. Sabe o que a presença faz? A presença nos dá vitória sobre os inimigos. Mas quando nós saímos da presença, os inimigos é que têm vitória sobre nós. O que nos tira da presença é não saber
esperar aquilo que Deus tem preparado para a gente. O que nos tira da presença é quando a gente vai atropelando tudo. O que nos tira da presença é quando nós paramos de viver a comunhão, de quando nós não escutamos mais o direcionamento. Continua, Paro? Quando você escuta alguém dizer assim, eu sei, fica tranquilo. Todas as vezes que alguém chega em mim e diz, olha, você precisa fazer isso, 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 isso. Eu não digo eu sei, eu digo, tudo bem. Por mais que eu não goste, eu vou orar e vou perguntar para Deus. Foi o Senhor, mas eu nunca vou dizer, eu sei. Sabe por quê? Porque eu já estive à beira de perder a presença. O Marcos, meu amigo, ele não saiu da igreja brigado com o pastor. Ele não saiu da igreja porque ele não gostava dos cultos. O Marcos, meu amigo, ele não saiu da igreja porque alguém lhe ofendeu ou alguém lhe tratou mal. O Marcos saiu da igreja porque ele disse para Deus, vou cuidar um pouquinho mais de mim. Deus falou, fique à vontade. Você tem um livre-arbítrio. Vá cuidar de você. Mas o grande problema é, você acha que se o Marcos estivesse aqui hoje e você perguntasse para ele, entre cuidar dele e viver na presença, o que você acha que ele escolheria hoje? Mas quando a gente está ouvindo a voz do nosso coração, quando a voz do nosso coração, quando nós estamos apaixonados por outra voz que não seja a voz de Deus. Você já assistiu o Pica-Pau? Você já viu quando ele vai voando no cheiro da fumaça? Do churrasco? Quando nós estamos ouvindo a voz do nosso eu, ele está dizendo, vai que você merece, você é isso, você é aquilo, você, e ele vai te enchendo de você, e você vai voando que nem o pica-pau. E Deus está dizendo, você vai afundar, cara, você vai se arrebentar, fulano. Aí ele coloca colocou uma jumenta para falar com Balaão. Balaão espancava a jumenta. Sabe o que Balaão fazia? Toma, jumenta. Um dia o anjo apareceu e falou, por que tu batendo na jumenta, rapaz? É Deus tentando falar com você, seu animal. É que você não escuta mais ninguém. Precisei fazer com que a jumenta falasse, para ver se você pelo menos ouvisse a minha voz. Será que Deus vai ter que colocar a jumenta na nossa vida também? Está com a Bíblia aí? Tá. Que bom, seria mais rápido eu mandar colocar aqui, mas vou mandar você abrir. Abra rápido, lá em Gênesis. Apóstolo, não estou gostando da palavra. Que bom, que é para você mesmo. Estou só respondendo o que Deus está mandando eu dizer. Melhor eu agradar ele do que você. Não é verdade? Gênesis capítulo 4. Acharam? Capítulos 4, 6, olha o que diz. Então disse o Senhor, quem está dizendo? Senhor. Por que andas irado? E por que decaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz o seu desejo será contra ti. Agora diga comigo, mas cumpre a quem?
Fale para quem está do seu lado. Quem tem que dominar você não é Deus. É quem? Eu mesmo. Sabe por quê? Até o primeiro passo, até a vontade que nós temos, Deus está conosco. A partir do segundo passo, quando você vai dar o segundo, para afundar, Deus fala: agora é com você. Tem certeza? Tem certeza? Ah, não tenho. É o que eu estou dizendo. Se você é um pica-pau que está voando na outra voz, sabe o que você vai dizer ou não? Eu sei o que eu estou fazendo. Sansão também. Mas olha só, continua. Continua ou para? Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. E estando ele no campo, sucedeu que levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o quê? Deus estava avisando ele? Deus estava avisando Caim? Estava? Matar o seu irmão, ele tinha opção de não fazê-lo? O que Deus falou? O desejo está aí na sua porta. Olha a preocupação de Deus. Caim, você vai perder tudo, cara. Sabe por quê? Deus conhece em você o que eu não conheço. Deus conhece o teu coração. Então, quando Deus sabe que você está prestes a dar o segundo passo, Ele sempre vai enviar alguma palavra, alguma sugestão, alguma coisa. Não para aquele que está na presença, mas para aquele que está prestes a afundar. Porque o projeto de Deus não é que você afunde, é que você nunca saia da presença. Mas olha o que Deus vê. Alguém que dá o... E posso dizer para você, quando a gente está decidido ao erro, ninguém segura. Sansão foi assim, Caim foi assim. Quando eu estou dizendo, deixa comigo, é por isso que a gente não pode chegar nesse estado. Porque esse estado é tão crítico, que até a jumenta vai ser espancada por você, porque te avisou que você ia afundar. Fale para alguém aí do seu lado, para de espancar as jumentas. Elas só não querem ver a tua queda. Continua. Disse o Senhor a Caim: onde está o Abel, teu irmão? E ele respondeu: não sei. Acaso sou tutor do meu irmão? E ele disse Deus: que fizeste? Que Deus falou para ele? Que fizeste? A voz do teu sangue, irmão, clama da terra a mim. Agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abrir para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Preste atenção que eu vou encerrar. Não espera Deus falar para você que fizeste. Deus fala para Caim: cara, o que você fez? Só que sabe qual é o problema? O problema é que a gente tem um evangelho por aí, um evangelho que quer manter você na igreja. Mas nós temos um evangelho na igreja que é diferente daquele que te mantém. Nós temos um evangelho que te fala a verdade. Então cuidado, porque a gente acha que tudo Deus vai entender. Isso é conversa de quem está afundando. Isso não é história do apóstolo, isso está na Bíblia. É que falar isso, muitas vezes não te agrada. Então você deve vir só na quarta-feira. Porque se você quiser ouvir a verdade, eu vou te falar aquilo que está aqui. Escute. Deus falou para Caim: vem cá, Caim. O que você fez? Eu vou ilustrar para você entender. Cara, o que você fez? Eu falei tanto. Agora só tem um problema. Só que esse momento é o momento que a ficha cai. Porque já cometeu, já pecou, já errou, já afundou. Como é que você acha que Caim vai agir depois que a ficha cai? Como que Caim...
agiria? Por exemplo, ele estava na ânsia de pecar. A vontade de pecar era maior que qualquer coisa, mas pecou. Como é que a gente se sente depois que peca? Então, como você acha que era o semblante? Se já estava caído, como você acha que Caim estava quando Deus pergunta para ele: o que você fez, Caim? Eu acho que nesse momento Caim pede perdão, não é? Chora. O que mais? Se ajoelha, se prostra. Mas fale para quem está do seu lado: cuidado. Porque muitas vezes isso te levanta. Mas há momentos que não vai te ajudar. Porque depois que você deixou de ouvir a voz de Deus e executou o que Deus falou para você não fazer, o que você vai ouvir de Deus é: você quer que eu fale ou quer que eu leio? Eu vou ler para não dizer que eu falei. Maldito serás. O que Deus falou para Saul? Não quero saber mais de você. O que Deus falou para Sansão? Sansão, cuidado, você está caindo, você está afundando, não faz. Mas ele não ouviu. Só que, olha o que Sansão faz. A última oração de Sansão. Vamos voltar lá? 16:28 lá de Juízes. Se você foi esperto, deixou marcado. Se não foi, nós vamos escutar bastante o barulhinho, mas tudo bem. 16:28 de Juízes. Quem já achou aí, diga amém. Hã? Posso ler? Olha o que diz aí, 16:28. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor, peço que o quê? Que quê? Olha Sansão falando: Senhor, lembra. Quem lembra está pedindo para ir para onde? Passado. Sansão estava fazendo Deus lembrar da vida que ele tinha com ele. Alguém aí? Deus falou: olha Sansão falando com Deus: Senhor, eu só estou te pedindo uma coisa, lembra de mim, lembra de mim, quem eu era, lembra do Marcos, evangelizava, orava, clamava, jejuava, ajudava, mas lembra, Senhor, decidiu cuidar da sua própria vida. E olha o que Deus fala, olha o que Ele fala: dá-me força. Agora fale para quem está dizendo: primeiro vai a presença. Por um tempo você vive na força, mas depois ela se vai. E aí você vai se sentir como Sansão. Olha o que Deus falou. Olha que Sansão falou: dá-me força dessa vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus, a menos por um dos meus. Versículo 29, abraçou, pois, Sansão as colunas do meio, que sustinha a casa, e fez força sobre elas com a mão direita, uma e com a outra, e disse: morra eu com o quê? E inclinou-se com força, e a casa caiu. Fale para quem: Deus deu força? Deu. Mas eis o fim de alguém que poderia estar continuando vivendo na presença de Deus. Vou pedir para você abrir só mais um versículo, pode ser? Que eu vou te mostrar alguém que adulterou, pecou, fez tudo errado. Quando ele se deu conta, quando ele ouviu o que o profeta falou, o profeta Natan falou para ele: cuidado, Davi, esse cara é você. A oração dele foi essa aqui, ó, Salmo 51. E vou encerrar aqui. Salmo é na metade da Bíblia. Posso ler? Quem já achou aí, diga amém. Quem não achou, diga: tem paciência comigo.
Salmo 51, 11. Quem já achou aí, diga amém. Comece do 10. Olha que Davi pediu para Deus: cria em mim, ó Deus, um coração e renova dentro de mim um espírito inabalável. Versículo 11 ele diz assim: não me repulses da tua presença e nem me retires do seu Santo Espírito. Sabe o que Davi falou? Davi falou: eu não quero nem saber do meu reino, do meu trono, eu só não posso perder a tua presença. Eu só não posso perder o teu Espírito. Não me tire o teu Espírito. Senhor, eu errei, eu fraquejei, mas não me tire a tua presença. A gente precisa só lembrar de uma coisa: que a gente precisa estar se renovando na presença todos os dias, para que quando a gente passar no dia das adversidades, a gente não se dá conta que a nossa força se foi, que a presença se foi. A gente não pode descobrir que a presença de Deus foi embora no dia das adversidades. Nós não vivemos só de milagres. O que floresce a nossa vida é a presença de Deus. Eu podia entrar aqui no culto hoje e dizer para você: gente, domingo a gente tem uma campanha, Deus vai florescer a sua vida, Deus vai mudar a sua história, Deus vai prosperar você como você nunca prosperou. Ele vai fazer tudo isso. Mas não adianta eu não dizer para você: o que é que adianta você casar e teu casamento ser um fracasso? O que é que adianta você ganhar um monte de dinheiro e o teu dinheiro não tem valor diante da saúde que você não tem? O que é que adianta? Porque sem a presença, você pode ter tudo aqui nesse mundo, mas esse mundo não pode dar o que só a presença pode te dar. Então, é claro, é importante que seu nome esteja aqui dentro dessa arca, muito importante. É importante que você esteja nesse propósito da arca, é muito importante, porque Deus quer ver você florescer. Mas como é que Deus floresce alguém que quer ser vara seca? Que atropela os planos dele, que não escuta a repreensão, que não ouve conselho, que faz o que acha que Deus entende tudo. Essa é a maior mentira de Satanás. Essa é a pior vergonha que a gente tem dentro da igreja. Eu vi um evento ontem para 5 estádios, mas não vi ninguém pregar que o pecado leva para o inferno. É bom você louvar, adorar, música tchê. Mas faz como os pregadores antigos. Dá uma paradinha. Fala a verdade. Fala que nós não vivemos só de música, que nós não vivemos só de estar na igreja, que nós vivemos da presença de Deus, que distante dela nós não vamos chegar a lugar nenhum. Tudo é bom, tudo é para a glória de Deus, louvar é para a glória de Deus, adorar é para a glória de Deus. Eu não sou contra isso, mas não adianta nada disso se aqui dentro, se a gente adora pela força do braço, se a gente canta pela força do braço, se a gente ora pela força do braço. Tem pessoas que só abrem a boca para orar a Deus o dia que ela está passando por um problema, mas o dia que está tudo bem, ela não abre a boca para agradecer. Nós precisamos entender que primeiro vai a presença, depois vai a força,
tem pessoas que estão assim, ó, vivendo no embalo da vida. Por isso é um peso. Por isso anda cansado. Por isso tem vontade de morrer. Por isso tem vontade de tirar a vida. Por isso entra num estado de que o que você fala a pessoa não quer ouvir mais. Tem hora que você fala com a pessoa, ela diz assim, ó, se Deus mandasse um raio, maldito o dia que eu nasci. Sabe por que ela amaldiçoou o dia que ela nasceu? Porque ela não é grata com aquele que deu a vida a ela. Porque não há gratidão. E gratidão não vem para quem não está na presença. Eu falei para o meu amigo Marcos. Eu falei para ele, se você quiser eu te ajudo. Ele falou, vou pensar. Quem sabe um dia. Quem sabe em um outro momento. Mas agora, eu prefiro viver de lembrança. Pergunta para quem está do seu lado. Você quer viver de lembrança ou de presença? Eu posso decidir hoje, colocar esse microfone aqui e dizer, vou viver 33 anos da minha vida de lembrança. Vou cuidar da minha vida. Se você pegar esse meu celular aqui, ó, e você abrir a minha agenda, você não vai encontrar pessoas que vivem de lembrança, você vai encontrar um museu aqui, de pessoas que um dia passaram pela presença de Deus e hoje não estão mais. Se você abrir a minha agenda, você vai encontrar pastores, você vai encontrar homens que oravam e o diabo ia embora. Você vai encontrar pessoas que oravam e pessoas eram curadas, mas não era ela, era a presença. Nunca fui eu, sempre foi a presença de Deus. Você vai encontrar. Eu tive um momento na minha vida que eu falei que nem o Marcos. Vou cuidar da minha vida. Quase eu perdi a presença. Você preferia, Priscila, me ver hoje aqui ou aonde você me viu há 20 anos atrás? E eu não tinha deixado de ser pastor não, tá? Eu só estava dando um tempo como pastor. Estava cuidando da minha vida. A minha amiga lembra disso. Você preferia me ver aqui? Aqui? Mas é porque você é minha amiga, né? Ou preferia eu lá naquele lugar onde você me viu? Eu lembro um dia que eu estava exatamente assim aqui. Tinha uma barraquinha e de outro lado atravessou um bêbado. Saiu do bar e ele veio cambaleando. Olhou para mim, colocou o dedo e disse assim: você é pastor. Não adianta se esconder que Deus vai te achar. Eu nunca tinha visto aquele homem. Nunca tinha visto aquele homem. Nunca vi ele. E ele falou: Pepe, sabe quem era aquele homem? Eu não vou falar que era jumentinha para não ofendê-lo, porque senão vai pegar. Eu posso dizer, era o mesmo que aconteceu com Balaão. Era Deus dizendo: e aí, meu irmão? Vai esconder? Está achando que eu não te acho? Está achando que eu não te acho?
Estava andando um dia na rua, a mulher falou: pastor, ora por mim. Eu falei: a senhora me conhece? Não, mas o senhor não é pastor? Eu falei: aí uma voz falou para mim assim: vai dizer que não é? Vai dizer que não é? Aí eu falei: é, sou. Mas a senhora me conhece? Ela falou: não, o senhor só pode orar por mim? Eu falei: o que a senhora tem? Ore por mim. Orei por ela. Quem era? Era o próprio Deus. Só estava faltando ele pegar um pedaço de pau e falar assim: Paulo, baixa a cabeça. Porque o que você não entendeu ainda é que está faltando isso aqui para você perder o que você tem mais de importante. Não é carro, não é casa, não é bens, é a presença de Deus na sua vida. Você pode dizer comigo: Senhor, não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Na presença você vai florescer como você nunca floresceu. Aí sim, você vai fazer a diferença. Quando você colocar a sua vida na presença, ela floresce, ela renova. Sabe por quê? Porque não depende do homem, depende de Deus. Amém? Quantos estão buscando Deus aqui? Ou a gente está muito errado buscar Ele, ou a gente tem que fazer do jeito dele. Então, se é do jeito dele, não atropele Deus. Siga. Amém? Viver na presença não é só quando você está na igreja, na sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia. Você vai trabalhar com pessoas que não são da presença, mas você tem que se manter na presença. Ah, mas fulano não é. E daí que fulano não é? Talvez Deus não chamou ele ainda, mas você não é? E se você é da presença, quer dizer que você é camaleão de presença? Ou você é daqueles que vivem na presença? Às vezes vou comer com empresários, sentam na mesa, restaurantes chiques, primeira coisa que pedem: vinho. O senhor bebe? Não. Oh, mas esse vinho aqui é caríssimo. Pode ser o valor que for, o que vale mais para mim é a presença. Não bebo. Não vou te agradar para desagradar aquele que me faz florescer. Não é verdade? Nunca. Nunca. Se você ainda não está no propósito, não vai embora hoje não sem participar do propósito. Mas se você ouviu essa palavra e ela falou com você, se você sentiu ela queimar dentro do seu coração, cuidado, para que Deus não se vá, porque Ele não quer ir, não quer. Eu não vim pregar dizendo que Deus vai embora da sua vida, eu vim pregar para você dizendo que Deus não quer ir embora da sua vida. Não repulses Ele. Ele não quer ir embora da sua vida, Ele quer permanecer na sua vida. Amém? Agora diga comigo: só que a presença não permanece em odres que já estão cheios, e muito menos naqueles que já estão sujos.
Nós não estamos falando de um espírito de porco. Nós estamos falando da presença. O porco é assim, você pode entrar numa luta com um porco, você nunca vai ganhar. Por mais que você vença ele, quando ele falar, estou vencido, solta ele, ele vai voltar para a lama de novo, porque ele gosta daquilo. Tem pessoas que entram e saem, e vão permanecer assim. Outros estão dizendo, não nasci para ser assim, nasci para que a presença de Deus habite na minha vida. Quantos entenderam? Deixa eu orar por você, fica de pé, em nome de Jesus. Fecha seus olhos, põe a mão no seu coração.